Passamos a apresentar... Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo, adaptação de Sidney Carbone. Ivana? Sim? Pude dormir tranquila hoje. Como? Não entendi. Você está vingada. O que está dizendo? O que ouviu? Olavo Barenkov já não pode fazer-lhe qualquer mal. Está morto. Ivana empalideceu violentamente ao ouvir aquelas palavras. Tentou falar alguma coisa, mas a voz não saiu. Ela tentava assimilar o que lhe fora dito. Olavo morto? Olavo Barenkov, meu marido, já não pertence ao mundo dos vivos? Sua cabeça formigava. Imagens do passado surgiam-lhe à mente como em catadupa. Lembrança de um tempo em que foram felizes quando ele era tão bom e gentil com ela. Sentia-se culpada pela morte dele. Iago deixou a carroça e ela, com as mãos na cabeça, soltou um grito desesperado de dor. Não! Não! Nisso, uma gargalhada tétrica soou no recinto. Ivana encolheu-se. Sentia frio e solidão. Tenho que fugir daqui! Tenho que fugir daqui! Na manhã seguinte, um dos ciganos a encontrou na estrada que dava acesso ao acampamento. Ela estava tiritando de frio e tinha um olhar vago e distante. O homem a pegou no colo e levou-a para a carroça de Iago. Este, ao ver o estado em que ela se encontrava, deduziu. Pobrezinha, enlouqueceu. A partir desse dia, Ivana não mais retomou a razão. A consciência culpada era peso demasiado para a criatura que tudo recebera e nada dera em troca. O remorso, atazanando-lhe o íntimo, era qual ferro em brasa a queimar-lhe o coração ingrato. Sabia que errara, e a consciência, em processo de fuga, bloqueara-lhe o entendimento e as lembranças. Infeliz menina, tão jovem ainda, bela, rica, poderia ter tudo o que quisesse da vida. Entretanto, passa os dias a vagar pelo acampamento sem noção de nada. Alguém tem que lhe colocar alimento na boca para não morrer de fome. O que vai ser dessa pobre louca, meu Deus? Dou-lhe a incumbência de cuidar dela, Dália. Mira, a mãe de Ivana, foi sua grande amiga e a estimava muito. Contudo, entre os ciganos, todas as pessoas válidas eram obrigadas a trabalhar para cuidar da própria sobrevivência, e Dália, embora com idade bastante avançada, não fugia à regra. Um dia em que a protetora saíra para ler a sorte numa aldeia vizinha, Ivana desapareceu. Procuraram por todos os lugares durante dias, mas não a encontraram. Resignados e até aliviados, os ciganos desistiram do intento. Melhor assim. Afinal, desde que enlouqueceu, Ivana tornou-se um peso para nosso bando. Que ela cumpra seu destino. A infeliz dementada caminhou por muitas semanas. Estava suja, maltrapilha e irreconhecível. Por onde passava, as pessoas, condoídas de sua situação, davam-lhe o que comer, mas ela nem percebia. Quando o sono a dominava, acomodava-se em qualquer lugar e dormia, fosse no meio do mato, na rua, numa praça ou na porta de uma moradia. Certo dia, Valfrido tinha ido ao Mercado Livre fazer algumas compras e viu entre as barracas, sentada no chão, com a cabeça baixa, aquela mulher rota e suja. Algo nela atraiu a sua atenção. A aparência dessa infeliz demonstra extrema miséria. Está tão magra que a pele mal lhe cobre os ossos. Valfrido apiedou-se. Deve estar com tanta fome que mal tem forças para levantar a cabeça. Ele comprou um pão e aproximou-se, estendendo a mão para que ela o pegasse. Tome, mulher.
Ao ouvir aquela voz, ela levantou a cabeça. Os olhos da mulher chamaram a atenção do cocheiro dos Barenkov. Apesar de vagos e ausentes, alguma coisa neles lembrou-lhe a antiga Barínia. Meu Deus, não é possível. Como ela permaneceu alheia, sem pegar o pão, Valfrido abaixou-se e o colocou entre seus dedos, fazendo com que o levasse à boca. Só então, lentamente, ela começou a comer. Impressionado, observando-a, Valfrido pensava: Essas mãos, apesar de imundas e maltratadas, são finas e delicadas, demonstrando que desconhece o trabalho pesado. Não são mãos de camponesa. Lembram muito as mãos da senhora Ivana, que conheci desde que era criança. Será possível, meu Deus? Já se passou tanto tempo desde o seu desaparecimento? Valfrido retornou à mansão esbaforido e foi à procura de Alexandra. Em minutos relatou a ela o encontro que tivera. Alexandra, com o coração aos pulos, perguntou-lhe: Você relatou esse fato a mais alguém? Por certo que não. Ótimo, Valfrido. Melhor que fique entre nós. Leve-me até a tal andarilha. Mas ela parece completamente louca. Mais uma razão para que seja a nossa Ivana. Vamos, não percamos tempo. Chegando ao Mercado Livre, encontraram a desconhecida no mesmo lugar. Alexandra aproximou-se, examinou-a detidamente e depois murmurou: É incrível. E então, o que acha? É a Barínia Ivana ou não? É muito triste reencontrá-la nessas condições, com esse aspecto miserável e doentio. Mas não há dúvida, trata-se de Ivana. Aqui está reduzida, pobrezinha. Está tão fraca que não consegue ficar em pé. Sabe-se lá o que a levou a esse estado. Carregue-a, Valfrido, e vamos levá-la para a mansão. Sim. Valfrido tomou-a no colo sem que ela tivesse qualquer reação. Minutos depois, a mulher era colocada na carruagem de luxo. Chegando à mansão, Alexandra pediu ao Valfrido que a conduzisse sem alarde para um dos aposentos. Agora saia, Valfrido, e não comente nada com ninguém. Vou cuidar dela. Carinhosamente, Alexandra deu-lhe um demorado banho e vestiu-lhe roupas limpas e perfumadas. Depois penteou-lhe os cabelos, trançando-os cuidadosamente. Fez curativos em seus pés, feridos pelas longas caminhadas, e depois os calçou com chinelos macios e confortáveis, acomodando-a numa poltrona. Em seguida, olhou-a demoradamente, na esperança de que ela tivesse alguma reação, o que não aconteceu. O sofrimento que essa infeliz passou deve ter sido tão grande que a transformou num farrapo humano. Vou chamar alguém que vai ficar muito feliz em vê-la. Alexandra abriu a porta do quarto e chamou Rose, que atendeu imediatamente. Ao entrar e se deparar com aquela visão, a velha criada levou a mão esquerda ao coração, empalidecendo bruscamente. Nossa Senhora de Kazan, não é possível! Reconhece a sua Barínia, Rose? É evidente que sim, Alexandra. Está magra, batida, mas é ela. É a minha menina Ivana. Estamos apresentando Corações em Conflito. Voltamos a apresentar Corações em Conflito. Adaptação de Sidney Carbone. Ninguém melhor que Rose conhecia tão bem a ex-cigana. A emoção tomou conta da bondosa mulher. Minha menina, finalmente a reencontro. Mas por que está tão maltratada? O que aconteceu com você?
Era tão linda, tão doce e formosa a filhinha querida, que certa manhã encontrei no jardim da mansão, por graça da senhora de Kazan, onde esteve durante todo esse tempo. Fale comigo, Ivana, por favor. Acalme-se, Rose. Nem sabemos se ela fala, pois ainda não disse uma única palavra. Ivana precisa da nossa ajuda e compreensão. Mas por que ela se encontra nesse estado, Alexandra? Ignoro. Talvez algum dia possamos saber o que realmente aconteceu. Agora vá preparar um caldo reconfortante. Ela precisa se alimentar. Sim, vou agora mesmo. Meia hora depois, Alexandra, delicadamente, às colheradas, deu o caldo à enferma. Quando terminou, ela e Rose a colocaram no leito. Em meio aos limpos lençóis, coberta com acolchoados quentes e macios, Ivana adormeceu. Ao retornar do escritório à noite, Anton recebeu a auspiciosa notícia e foi ver a recém-chegada. Bendita seja Nossa Senhora de Kazan, que ouviu as nossas orações. Finalmente a nossa Barínia retornou ao lar. Agora, meu pai, só nos resta sabermos notícias de Olavo. Como vê, tudo é possível. Desistimos de procurar Ivana por nunca obter notícias, e ela agora retorna. Não podemos nunca perder as esperanças. Deus há de atender às nossas súplicas. Em espíritos, Olavo e Magda, ali presentes sem ser percebidos, se comoveram com as palavras de Alexandra. Olavo, cheio de emoção, achegou-se até a sua sempre amada, envolvendo-a num abraço carinhoso, pleno de saudade. Depois disse à mãe: Ah, minha mãe, como é difícil ficar longe de Alexandra. Eu sei, meu filho, mas vocês estão separados temporariamente. Dia virá em que o reencontro será possível. O Senhor permitiu-nos ajudar a nossa desventurada Ivana, e isso é um grande passo para a solução dos nossos problemas e para a redenção de nossos espíritos. Reconheço que Deus tem sido pródigo para comigo e não quero ser ingrato. Vamos, meu filho. Por ora, nada temos que fazer aqui. Ivana está em ótimas mãos. Nossa querida Alexandra saberá dar-lhe o atendimento de que ela precisa. Alguns dias depois, em ambiência da espiritualidade, situada sob a cidade santa de Kiev, e criada especialmente para atendimento e assistência aos que retornavam à pátria espiritual, mãe e filho conversavam aproveitando o momento de descanso. Você já está recuperado, meu filho, e adapta-se com facilidade às novas condições de vida. É verdade, minha mãe. E aos poucos começo a recordar os acontecimentos que antecederam o meu desencarne. Alguns meses antes havia sido socorrido pela mãezinha e por outros amigos de além-túmulo, inconsciente de seu estado de espírito desencarnado. Ao iniciar a viagem que o conduziria à morte, estava algo inquieto, aflito. Maus presságios o dominavam intimamente. No entanto, pelo seu temperamento lógico e racional, eles não foram suficientes para que desistisse do intento. Preparou tudo na véspera, deixou em ordem a papelada em que expressava sua vontade e partiu com sua escolta. A certa altura do trajeto, numa curva da estrada ladeada por enormes pedras, foram atacados por um grupo de ciganos. Como os salteadores eram em grande número e contavam com um elemento surpresa, em pouco tempo colocaram por terra os homens de confiança de Olavo. Foi tudo muito rápido. Ao perceber o ruído da luta, Olavo abriu a porta da caleça e viu Rude lutando contra um de seus homens. Imediatamente percebeu tudo. Rude é um traidor! Ah, infame! Desceu da caleça e entrou na luta. Não viu, porém, um cigano que se aproximara sorrateiramente por trás, apunhalando-o nas costas. Tome, miserável!
Entre golfadas de sangue, quase perdendo a consciência, teve tempo de ver a expressão sarcástica e de ouvir a sonora gargalhada de seu agressor. Na semiconsciência de que ainda gozava, tentou recordar onde já vira aquela fisionomia, mas foi em vão. Caiu por terra, morto. Tratava-se de Iago, que Olavo conhecera há anos no acampamento cigano, no dia em que fora visitar Mira. Durante muito tempo, Olavo vagou no espaço sem entender o que estava acontecendo, até que um dia, Magda, a mãezinha querida, tantas vezes evocada por ele, veio em seu auxílio. Finalmente, minha mãe. Quanto tenho necessitado de sua presença. Aproximando-se dele, a senhora o envolveu em seus braços enquanto afirmava: Nunca estive apartada de você, meu filho. Não sabe o quanto tenho sofrido. Sei, sim. E trouxe alguns amigos para ajudá-lo. Acompanhe-nos. Para onde irão me levar? Para um lugar onde será tratado convenientemente. Estou muito confuso. Não sei o que está acontecendo. Preciso de explicações. Não pense nisso agora, meu querido. Na hora certa será informado de tudo. Agora vem conosco. Assim, Olavo Barenkov foi levado até um local de refazimento e assistência, recebendo todos os cuidados que sua situação exigia. Com o tempo, pôde entender finalmente tudo o que acontecera. Esclareceu-se sobre as verdades eternas, inclinando-se então, reverente, ante a perfeição do universo e a grandeza desse Deus Criador que passou a admirar. Os conhecimentos lhe eram repassados gradativamente, de acordo com a necessidade do momento e as condições já adquiridas. Entretanto, ainda não tomara consciência do passado e de suas implicações com os fatos ocorridos na existência que deixara. Nesse dia em que conversavam tranquilamente, aproveitando momentos consagrados ao repouso após o cumprimento de suas tarefas, Olavo indagou pensativo: Mãe, e meu pai? Até agora não ouvi. Onde estará? É possível que tenha se esquecido de mim? Não pense uma coisa dessas. Como seu pai poderia ter lhe esquecido? Meu querido Rudolf passou por muitas dificuldades quando despertou no além-túmulo. Por quê? Era um homem tão bom. Lembro-me dele com muito carinho e fez-me muita falta quando nos deixou. Sim, Rudolf era bom pai, excelente companheiro, sempre gentil e atencioso, mas era imperfeito como todos nós. Tinha comprometimentos morais que na época desconhecíamos. Como assim? É justo que saiba tudo agora, meu filho. Está em condição de saber a verdade, mesmo porque os acontecimentos anteriores também dizem respeito à sua pessoa. Prepare-se emocionalmente, pois tomará conhecimento de fatos graves que lhe afetam muito. Não se preocupe, minha mãe. Saberei aceitar e compreender, seja qual for a verdade. Muito bem. Os fatos ocorridos na última existência têm raízes num passado distante, quando, desconhecendo as leis divinas, você cometeu atos indignos e criminosos. Magda fez uma pausa e, com os olhos perdidos num ponto qualquer ao longe, como se procurasse informações nas lembranças mais profundas, prosseguiu. Em certa região havia um rei por nome Górdio, chefe guerreiro, cruel e desumano que, para atingir seus objetivos, não trepidava em destruir quem ou o que estivesse em seu caminho. Esse rei tinha um amigo de infância, Nurek, confidente e companheiro de orgias, um guerreiro. Ao mesmo tempo privava de sua intimidade Vasila, uma mulher de moral duvidosa e de vida desregrada, companheira constante nas festas e bacanais. Aconteceu que ambos os amigos se apaixonaram
por uma jovenzinha mal entrada na adolescência, já comprometida desde tenra idade com Saleque, guerreiro de um povo vizinho com quem o rei Górdio fizera acordo de paz. Todos participavam de um festim organizado para selar o compromisso de união entre os dois povos, quando se conheceram. Imediatamente, Vasíla apaixonou-se pelo atraente Saleque, ao mesmo tempo em que Górdio e Nureque sentiram-se fascinados por Odila, a jovenzinha visitante. Como os semelhantes se atraem, detectando interesses comuns, Górdio, Nureque e Vasíla resolveram fazer algo para acabar com o compromisso de casamento existente. As núpcias se aproximavam e não teriam muito tempo para agir. Assim, decidiram roubar a noiva, levando-a para um local secreto e onde ninguém a encontraria. Saleque ficaria sob os cuidados e atenções de Vasíla, que faria tudo para consolar o infeliz rapaz. E assim foi feito. Aproveitando a ocasião em que seus hóspedes retornariam para suas terras, um grupo de guerreiros do rei Górdio, disfarçados em salteadores de estradas, atacou a comitiva que viajava despreocupada e com um pequeno escolta, confiante no acordo de paz. Como estivessem mascarados, os atacantes foram confundidos com um bando de criminosos existentes à época. Saquearam tudo que tinha algum valor, inclusive reapossando-se dos presentes que tinham sido dados por Górdio aos visitantes. Raptaram a jovem Odila e desapareceram, internando-se nas florestas e montanhas. O grupo de Saleque amargou a derrota, impossibilitado de seguir-lhe os passos, visto que os assaltantes tinham levado também seus cavalos. Informado do acontecido, hipocritamente Górdio esmerou-se em desculpas, comprometendo-se a fazer tudo o que estivesse a seu alcance para descobrir o paradeiro dos salteadores. Para isso, expediu grupos de guerreiros que deveriam vasculhar toda a região até encontrá-los. Retornando para o acampamento de Górdio, por estar mais próximo, os componentes da comitiva e visitante ficaram aguardando notícias. Enquanto isso, Vasíla envolvia o atraente Saleque nas malhas da sedução, consolando-o da perda que sofrera e montando um cerco do qual ele dificilmente conseguiria se libertar. Acabamos de apresentar Corações em Conflito, obra de Leon Tolstói, psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos, adaptação de Sidney Carbone.